Testar aqui. Aí. Bom dia a todos. Privilégio estar aqui mais uma vez, depois de um bom tempo. Queria cumprimentar todo mundo, especialmente quem nos visita. Parabéns para as mães. Um dia especial, essa data que a gente comemora, né? Esse privilégio, esse ministério que Deus deu para vocês. Que vocês sejam bem-vindas. Na mensagem de hoje, eu espero falar especialmente com as mães. Né? Você pode aplicar aquilo que a gente vai compartilhar aqui, pensando na vida dos seus filhos. Ou como filhos, pensando no relacionamento com a sua mãe. Tá bom? Então, eu espero que todos vocês tenham proveito e pensem junto comigo aquilo que está sendo dito aqui. Há algum tempo atrás, eu li num blog, eu não sei se algum sabe o que é isso, mas um texto que circulou na internet falando sobre a maternidade. E eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. E ele tem esse título, né? Profissão Mãe. Tem uns créditos daí da pessoa que escreveu, ele ainda está disponível. É um texto, né, que fala sobre a maternidade. E algo que eu queria chamar a atenção é porque, como uma visão de alguém do mundo, percebe, né, como o mundo está desvalorizando a maternidade, como o mundo está desvalorizando esse relacionamento que Deus criou, tão importante. E o texto diz assim: uma mulher foi renovar a sua carteira de motorista. Pediram-lhe para informar qual era a sua profissão. Ela hesitou sem saber como se classificar. O que eu pergunto é se tem um trabalho, insistiu o funcionário. Claro que eu tenho um trabalho, exclamou. Sou mãe. Nós não consideramos mãe um trabalho. Vou colocar dona de casa, disse o funcionário friamente. Não voltei a me lembrar dessa história até que o dia que me encontrei em uma situação idêntica. A pessoa que me atendeu era, obviamente, uma funcionária de carreira, segura e eficiente, dona da situação. E perguntou, qual a sua ocupação? Sinceramente, não sei o que me levou a dizer isso. As palavras simplesmente saltaram para fora da boca. Sou doutora em desenvolvimento infantil em relacionamentos humanos. A funcionária fez uma pausa. A caneta e a tinta permanente apontavam para o ar. Olhou-me como quem diz que não ouviu bem. Eu repeti pausadamente, enfatizando palavra por palavra as mais significativas. Reparei então, maravilhada, como ela ia escrevendo com tinta preta no questionário oficial. Posso perguntar, disse-me ela com um novo interesse, o que faz exatamente? Calmamente, sem o menor traço de agitação na voz, ouvi-me responder. Desenvolvo um programa a longo prazo, qualquer mãe faz isso, em laboratório e no campo experimental, e normalmente eu diria dentro e fora de casa. Sou responsável por uma equipe, minha família, e já recebi 4 projetos, todas meninas. Trabalho em regime de dedicação exclusiva, e alguma mulher discorda? O grau de exigência é de nível 14 horas por dia, para não dizer 24. Houve um crescente tom de respeito na voz da funcionária que acabou de preencher o formulário. Se levantou e pessoalmente me abriu a porta. Quando cheguei em casa, com o título da minha carteira erguido, fui recebida pela minha equipe. Uma equipe, uma com 13 anos, uma com 7, uma com 3, e do andar de cima, pude ouvir o meu mais novo experimento, um bebê de 6 meses, chorando, testando uma nova tonalidade da sua voz. Senti-me triunfante. Maternidade, que carreira gloriosa. Refletindo nessa mensagem, nesse texto, eu queria chamar a atenção para um ponto como até mesmo, né, essa pessoa, essa autora, ela percebe a necessidade de valorizar, né, de perceber o valor que existe nesse relacionamento entre o filho, né, com a sua mãe. Percebe que isso está sendo percebido, né, como essa sociedade está demonstrando esse esfriamento, essa relação está cada vez mais desvalorizada. E é percebido até por alguém descrente, alguém do mundo, né, alguém que está no meio do mundo, que percebe uma sociedade cada vez mais egoísta, cada vez mais pecaminosa, cada vez mais individualista. E ela usa uma expressão, né, de uma valorização que é aquilo que o mundo já valoriza, né, que é o título de doutora. Né, ela usa a ideia de uma funcionária, de alguém bem-sucedido no ramo profissional.
Mas a Bíblia mostra, né, que Deus criou a maternidade para expressar a maneira como Ele nos ama. De maneira especial, mostrar o relacionamento que Ele quer ter com nós. E através desse relacionamento que a gente tem com a nossa mãe, perceber esse amor, esse relacionamento, essa intimidade que Ele quer ter conosco. Assim como o relacionamento entre o pai e o filho, né, o relacionamento entre a mãe foi criado para expressar esse amor de maneira mais perfeita, né, esse amor sacrificial. Quando a gente olha para que o mundo valoriza, né, a gente olha o exemplo da empresa, a gente observa que o sucesso ali, naquele contexto, ele pode ser apenas de um lado da equação. É possível que uma empresa seja bem-sucedida sem que alguns funcionários não sejam. É possível que um colega de trabalho se destaque, seja promovido, né, enquanto o outro não. Mas o relacionamento entre mãe e filho, isso não é verdade. A gente pode entender que a mãe bem-sucedida, ela se dedica, ela se esforça, às vezes sacrificando os seus interesses pelo filho, né? Ela quer ver aquele sucesso, ele é compartilhado dentro dessa relação. É algo que é único e expressa aquilo que Deus quer ter conosco, né? Esse relacionamento sacrificial, esse relacionamento que visa o nosso benefício, que visa o nosso bem, que visa o nosso sucesso, do seu ponto de vista. Então, na mensagem de hoje, né, depois dessa introdução, eu queria pensar sobre o que é ser bem-sucedido, ou ter um filho bem-sucedido, do ponto de vista bíblico. Alguns livros, né, da Bíblia, quando a gente olha para essa coletânea de livros, nós temos um grupo específico que nós chamamos de livro de sabedoria, né, e ele lida com questões diversas das situações da nossa vida e nos dando situações práticas, conselhos práticos. Alguns mais, outros menos diretos, mas que a gente sempre pode aplicar nas nossas vidas. E tem um texto específico que lida diretamente com o assunto que eu quero propor hoje. Diz assim, lá em Salmos: bem-sucedido, né, ou bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, e no seu devido tempo dá fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Então é interessante, né, que a Bíblia usa essa característica, né, esse bem-sucedido, que é chamado de bem-aventurança, e ele coloca alguns pontos que eu quero destacar aqui. Ser bem-sucedido está em oposição ao ser ímpio, né? Está em oposição àquele que vive a sua vida, que toma as suas decisões sem considerar a vontade de Deus. Ser bem-sucedido é aquele que tem prazer na lei do Senhor, ou seja, ele busca conhecer, ele se dedica de maneira ativa para aplicar na sua vida. Ser alguém bem-sucedido também é alguém que permanece perto de Deus. É alguém que está junto de outras pessoas que têm esse objetivo, que também estão nesse processo em suas vidas, para dar testemunhos como frutos, né, que vão ser expressos em uma vida que está sendo transformada. Um outro livro também de sabedoria, que a gente chama, né, de Provérbios, ele fala também sobre esses princípios, e a gente pode aplicar, né, pensando na qualidade da nossa vida. E eu destaquei essa passagem, diz assim: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. É interessante esse texto que ele vai demonstrar essa unidade. Ele vai destacar, né, o ensino do pai e a instrução da mãe, como essa harmonia. Isso nos ensina, né, a ideia de que a gente tem que estabelecer na criação dos nossos filhos uma unidade nos valores bíblicos. E ainda que muitas vezes a gente vê o ensino do pai em evidência, alguns textos, mas nós vemos como fica evidente, principalmente na primeira infância, o exemplo da mãe, a referência daquilo que a mãe está vivendo, está demonstrando com a sua atitude, com a sua vida sendo transformada também aos olhos dos seus filhos. E ela ensina também para o seu procedimento. Um exemplo muito forte disso nós temos no Novo Testamento, quando Paulo fala, né, ao seu discípulo Timóteo.
e fica evidente a questão de uma geração após a outra, a graça de Deus sendo ali demonstrada e sendo praticada. Diz assim o texto, na sua introdução da carta, Paulo a Timóteo, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Dou graças a Deus, de quem meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro-me de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Primeiro ponto, é muito forte, né? Paulo está escrevendo ao seu discípulo, e o título, né? Essa intimidade que ele percebe que Deus estabeleceu naquela relação é amado filho. E é interessante como Deus estabeleceu as relações familiares para que a gente tenha como base, para que a gente se envolva uns com os outros também na igreja. Não é à toa, não é por acaso que esse ajuntamento que nós chamamos de igreja, nós chamamos um ao outro de irmãos. E depois da saudação inicial, Paulo dá graças a Deus para lembrar que o seu discípulo, ele reconhece, ele via ali efeitos externos, né, consequências visíveis daquilo que trazia alegria, que é a principal característica que o seu filho, o seu discípulo poderia ter, que ele considera como bem-sucedido, que é a fé. Em outra carta, o apóstolo João, falando sobre Gaio, né, o seu discípulo, ele fala da mesma alegria, ele compartilha algo, né, mais forte, né, algo mais condensado, ele fala do mesmo sentimento. Diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Eu queria pensar em algumas perguntas, né, para a gente refletir. Se a gente pensar naquilo que foi dito até agora, né, você gostaria de ouvir, né, o que você gostaria de ouvir sobre a maneira que seus filhos ou filhas vivem? Ou o que você gostaria que a sua mãe ouvisse a seu respeito, a respeito da vida que você vive? De maneira resumida, a gente pode entender que a Bíblia afirma que ser bem-sucedido nessa vida, mesmo nesse mundo perdido, mesmo nessa condição manchada e deturpada pelo pecado, Deus definiu que ser bem-sucedido é estar em um relacionamento com Ele, da maneira como Ele define por meio da Bíblia, em um relacionamento semelhante, um relacionamento como pai e filho. Salomão fala disso ao seu filho também em Provérbios, né, em outro texto. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento e buscar a sabedoria como prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as suas veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. É interessante nessa passagem, né? Salomão quer instruir o seu filho justamente sobre aquilo que a gente está falando, aquilo que nós desejamos também, que o seu filho seja bem-sucedido. E ele coloca isso, ele define, né, sobre guardar os mandamentos de Deus no seu coração, valorizá-lo mais do que a prata, mais do que qualquer outra coisa que a gente possa comparar que tenha valor aos olhos do mundo. Nessa passagem também é interessante, é muito forte como Deus responde àquele que o busca com sinceridade, com devoção. Ele está ali desejando, Ele dá da sua sabedoria, Ele cuida, Ele guarda o caminho dos seus filhos. De maneira resumida, esse texto conhecido, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino.
Uma vez que a gente viu, então, o que é sabedoria, o que é ser bem-sucedido do ponto de vista bíblico, no próximo ponto eu queria tratar sobre como atingir, né, como alcançar esse status, como ser bem-sucedido pelo critério que Deus estabeleceu na Bíblia. Queria falar um pouco da minha experiência, queria lembrar um pouquinho sobre a minha vida há alguns anos atrás, sobre a fase em que a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha. E eu estava pensando, algo que ficou muito forte para nós naquela época, eram as expectativas que a gente tinha. Como seria a nossa filha? Como seria a Duda? Como seria o seu nascimento? Como seria o seu temperamento? Será que a gente ia conseguir dormir na primeira semana? Como seria o rosto dela? Como seria a aparência? Então, durante meses, ali aquele período de preparação, a gente arrumando o quartinho, pensando nas fraldas, pensando na roupa, pensando em tudo aquilo que a gente precisava ajustar, é interessante como a gente estava naquele cultivo de expectativas, e também numa tentação de cair numa ansiedade, em relação àquilo que estava para vir. E pela graça de Deus, a gente superou essa fase, Só que nós estamos descobrindo que a primeira infância, aquela fase inicial, não é a única que gera expectativas, não é a única que traz dúvidas, que traz algumas preocupações. E ao longo do caminho nós fomos descobrindo algumas novas perguntas. Como a Duda iria se comportar na fase escolar? As notas, comportamento. Como seriam as transformações da adolescência? Como seriam as suas escolhas diante de alguns dilemas morais? E interessante que a gente lidava com essas questões, e ainda nós lidamos, é claro, junto com as nossas próprias lutas, com as nossas dúvidas, com os nossos anseios. Isso se misturou com a nossa busca pessoal, como a gente pode agradar a Deus na nossa luta, na nossa maneira imperfeita, como que a gente lida com isso no processo da nossa vida também. Será que os meus pais, fico me perguntando, será que meus pais tinham essa dúvida quando lidavam comigo, com os meus irmãos? Eu acho que eu devia dar mais dúvidas do que os meus irmãos, mas isso é outro assunto. Talvez você já tenha se perguntado, como eu já me perguntei, seria tão bom se minha filha tivesse vindo com um manual de instruções, talvez um guia rápido, ou aquele tutorial ali de perguntas frequentes. Ou talvez você seja um filho pensando, nossa, eu não entendo. Se podia ser um manual que viesse com a minha mãe. E se você for adolescente, o manual talvez seja uma ideia ultrapassada. Talvez você pense, seria bom que minha mãe tivesse um QR Code que eu pudesse escanear e ir para um vídeo tutorial e ali tirar as minhas dúvidas, De preferência um vídeo que não fosse muito longo. Mas, pensando nessas questões, eu lembrei de uma música secular que me marcou uma fase minha quando descrente, que é a música do Capital Inicial. Perdão, é a música do Legião Urbana, estou ficando confuso, perdão. É a música Pais e Filhos, e ela fala sobre expectativas frustradas, fala algumas informações muito fortes que tem a ver com a mensagem que a gente está trazendo hoje. E eu queria destacar alguns trechos, E esse primeiro trecho fala sobre isso, sobre essa relação, esse distanciamento na relação entre pais e filhos. Diz assim, Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Então, é interessante como essa música ela fala sobre essa quebra de expectativa nesse relacionamento que devia ser mais forte, que devia ser a união mais forte dentro da nossa sociedade, que chega num ponto em que a gente vai se questionar, que pode chegar num momento em que um pai possa fazer uma simples pergunta: será que eu entendo o meu filho? Ou ainda, será que eu conheço o meu filho? Essa música, logo no começo, ela fala do maior extremo possível de uma quebra de relacionamento. Ela chega num ponto, logo no começo, que ela fala sobre o maior desastre, a maior coisa que pode acontecer, que é a morte. Ela começa falando sobre uma jovem que comete suicídio.
que ela decide acabar com a sua vida, ela se joga da janela do prédio e fala sobre como é algo que é difícil de entender, é algo que ali as pessoas estão refletindo, né? E ele vai, ao longo da música, refletindo, né? Sobre questionamentos, sobre dúvidas, sobre anseios, sobre como lidar com aquela situação. E ele chega numa conclusão que é expresso num refrão, né? Que ele repete, inclusive, algumas vezes na música, que ele fala sobre a finitude da vida, né? Sobre o que a gente deve fazer, né? Diante dessa realidade, que é algo muito interessante. Ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Talvez o amanhã não há. Né? Interessante que, apesar de ser um descrente, apesar de talvez estar usando uma definição pessoal sobre o que ele vai chamar de amor, mas ele transmite uma verdade da nossa realidade, sobre a nossa condição, uma verdade bíblica sobre a nossa condição, sobre a nossa vida, sobre a finitude. Talvez amanhã seja tarde demais para expressar o amor de Deus para as pessoas que a gente ama, para as pessoas ao nosso redor. E para a gente perceber como esse assunto é relevante, ele é atual, ele foi tema de uma série da Netflix, a série Adolescência. E de maneira espantosa, né, ela atingiu 96,7 milhões de visualizações em 3 semanas. E ela fala sobre essa quebra de relacionamentos, esse distanciamento entre pai e filho, essa ausência na presença. E a série gira em torno de um adolescente com 13 anos que comete assassinato. Ele tira a vida de uma colega de escola de maneira violenta, né? E a ideia que parece deixar clara ali na narrativa é como ele reage quando ele se sente rejeitado, quando ele se sente carente pelo afeto, aquilo que ele acha que ele deveria receber, né? É interessante que muitas vezes a narrativa foca na relação dos pais, né? O pai conversando com a mãe. E no primeiro momento, aquela negação, quando eles recebem a primeira informação, eles dizem, né? Eu conheço o meu filho nunca faria isso. E ainda que pela misericórdia de Deus, a maioria dos casos não chegue nesse extremo, uma reação como essa, né, numa série atual, mostra como a sociedade tem percebido que nós estamos cada vez mais distantes, mais frios. O nosso relacionamento humano dentro da família está cada vez mais egoísta, está cada vez mais frio. E Paulo fala sobre isso também ao seu filho, né, ao seu discípulo Timóteo, nessa passagem. Diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Cada vez mais a gente percebe, olhando a nossa realidade, como o mundo dá sinais de que ele está se afastando de Deus. Esse distanciamento que é percebido entre pai e filho é, na verdade, um reflexo do seu distanciamento com o Criador. Mas a boa notícia é que Deus, né, quando a gente olha na Bíblia, quando Ele olha a nossa miséria, da nossa condição, aquilo que nos tocou, né, o nosso pecado, pelo seu imenso amor, Ele decidiu, por sua iniciativa, Ele agiu em nosso favor. Quando a gente olha para a Bíblia, né, de maneira resumida, o nosso manual, ele nos revela como Deus nos criou para se relacionar conosco, mas é por causa do nosso pecado, nós viramos as costas para Ele. Nós decidimos viver a nossa vida alheia à sua vontade. Porém, sendo Deus o autor e sustentador da vida, né, a Bíblia chama esse afastamento de morte. Essa distância. Da mesma forma que o mesmo Deus que criou o relacionamento entre pai e filho, o relacionamento entre a mãe e o filho, para expressar o seu amor, o seu desejo de estar conosco, Ele também criou a morte física para demonstrar a nossa consequência, a nossa distância de Deus,
aquilo que nos separa dele. O exemplo que eu já usei, que eu penso, né? Um filho que faz uma viagem, um intercâmbio, que está do outro lado do mundo. Ele está, de certa maneira, está afastado, porém, geograficamente. O ponto é, ainda que um filho esteja do outro lado do mundo, esteja lá na Europa, esteja no Japão, ele ainda está muito mais próximo do que um filho que pode estar do meu lado, mas que está morto. A morte representa essa distância, a maior distância possível, essa quebra num relacionamento que é a maior que nós podemos experimentar nessa existência. Uma quebra irreversível, de acordo com a nossa força, com os nossos esforços. A Bíblia escolheu chamar de morte espiritual a nossa condição, separada e caída, por causa do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia também revela que a nossa condição é geral, é algo que é comum a todos nós, como pecadores, que por nossa própria condição não pode se livrar, é irreversível de acordo com a nossa força. Apenas Ele pode romper essa distância. A Bíblia nos mostra que nós é que necessitamos da salvação que apenas Ele pode oferecer. Quando ele fala sobre a nossa condição, quando descreve a nossa condição de pecador, esse texto é muito forte, fala sobre nós, né? Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amados, a boa notícia é que por causa do seu amor, Deus olha a nossa incapacidade. Ele escolheu romper todas as distâncias. Ele separou, né? Ele rompeu essa distância que nos separava, que era marcado pela morte, e enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. O preço daquilo que foi onerado pelo nosso pecado foi pago por Ele, porque Ele é o único que podia fazer isso, e esse texto fala disso. Lá em Filipenses, Paulo fala sobre o que Cristo fez para pagar o preço do nosso pecado. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem fala muitas coisas, né? Mas queria destacar como Deus, Ele decidiu, né? O Deus Filho, Jesus, Ele resolveu, por amor de nós, deixar a sua glória, né? Ele não precisava, mas Ele, por amor, Ele se torna ser humano, Ele convive conosco, Ele sente fome, dor, rejeição. Ele experimenta isso para pagar aquilo que foi conquistado por mim, que é o pecado. Ele fez isso para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Uma forma de a gente entender é como uma dívida muito alta, né? Uma dívida que é acima daquilo que eu consigo pagar, ainda que eu somasse todos os salários durante toda a minha vida, né? A ideia de uma dívida que é superior ao preço da minha própria vida. Porque a ofensa foi contra Deus. E o pagamento tem que ser proporcional à ofensa que foi cometida. É por isso que apenas o Deus homem, Jesus, Ele morreu no meu lugar. Como homem, Ele poderia me representar na cruz, e como Deus, Ele era o único a pagar o preço equivalente à minha dívida, àquilo que é o meu pecado. E somente Ele poderia voltar vivo, conquistar a morte como o cordeiro que venceu. Na Bíblia nós vemos como Deus transforma em filhos aqueles que se arrependem dos seus pecados e depositam apenas nele a esperança da sua salvação. Depositam exclusivamente nesse pagamento que foi pago lá na cruz. E esse texto fala sobre isso.
O texto não está aqui, está no próximo. O verbo Jesus, ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para ter um filho bem-sucedido, ou para ser um filho bem-sucedido, nós vimos que é importante, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Nós precisamos estar em um relacionamento com Deus, semelhante a um relacionamento entre pai e filho. Nessa passagem, esse texto vai dizer que é importante crer no seu nome. E muitas vezes a gente ouve interpretações diferentes, interpretações erradas, mas crer no sentido desse texto é como depositar a sua esperança, é apoiar a sua vida baseado no que Cristo fez, é viver uma vida que demonstre transformação que apenas essa fé pode promover. Uma ilustração que já foi dita aqui sobre um vendedor de cadeira, né? Imagina uma pessoa vendendo uma cadeira de plástico ou uma cadeira de papelão e ele pode falar várias informações. Essa cadeira é bonita, essa cadeira é boa, tem um preço bom. Mas ele só demonstra fé quando ele senta na cadeira, quando ele deposita sobre ela o seu peso. E ele permite que ela sustente, lhe provê, né, possa lhe prover segurança, conforto. E ainda que, né, nessa analogia, a gente deve depositar a nossa esperança no que Cristo fez, apoiar o peso da nossa alma, apoiar aquilo que é a nossa esperança naquilo que Cristo fez, porque apenas o que Ele pagou é o suficiente é equivalente para quitar a nossa dívida, a dívida do nosso pecado. E Jesus, como nós vimos, Ele nos convida, né, Deus nos convida a entrar nesse relacionamento, assim como um relacionamento entre mãe e filho, Deus nos chama, né, e essa passagem fala sobre isso. Diz assim, Mateus 11, uma passagem bem conhecida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pensando nisso, uma aplicação final. Quando você pensa no seu relacionamento com Deus, você pode afirmar que você tem um relacionamento com Ele como pai e filho? Você já confiou, já depositou a sua esperança no seu sacrifício como único pagamento suficiente para quitar sua dívida, para lidar com o seu pecado? Se a resposta for sim, você tem demonstrado às pessoas ao seu redor uma vida transformada, de forma que os outros possam ver Cristo em você, aonde você estiver? Assim como a música, você entende que é preciso amar biblicamente as pessoas como se não houvesse amanhã, compartilhando o verdadeiro amor de Deus que você experimentou em Cristo? Vamos orar? Senhor meu Deus, quero agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama de maneira muito além do que a gente possa entender. Muito além até do que eu consigo explicar, ó Pai, na minha imperfeição. Te peço, Senhor, que o Senhor use, Pai, aquilo que foi dito, apesar de mim, que a Tua palavra, o Teu Evangelho possa entrar na vida de cada um aqui, ó Pai, promovendo salvação e santificação, Senhor. Que as pessoas possam lembrar do Senhor, lembrar do Seu amor, ó Pai. Reconhecer que o Senhor é bom, reconhecer que o Senhor pagou o preço muito além do que a gente poderia imaginar, Pai. Que cada filho, que cada mãe aqui possa buscar no Senhor o conforto para a sua alma, a segurança para a eternidade, Senhor. E que a gente possa demonstrar isso para as pessoas aonde a gente estiver, para a Tua honra e para a Tua glória. Te peço também pelas músicas, por esse dia, para que cada um aqui possa refletir, falar do Teu amor. Também no dia de hoje, muitos vão encontrar suas mães ainda, que o Teu amor e o Teu Evangelho possa ter transmitido e o Teu nome glorificado. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.